Fala pessoal, tudo bem? Começando aí mais um vídeo de análise especial. Hoje dia 9/12 de 2022, vamos comentar um pouco aí sobre Copel, ticker CPLS6. Antes de tudo, deixar sempre aquele convite para vocês, né, que estiver assistindo aqui pelo YouTube, a se inscrever no canal, deixar o like e também não esquecer de deixar na aba de comentários na Station e também no YouTube o ativo que tu quer que eu aborde aí nos próximos dias, que eu vou estar separando para comentar um pouco com vocês. Deixar também o disclaimer de sempre que não sou analista de valores imobiliários, tudo que for falado aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, não se configurando assim não uma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valores imobiliários. O conteúdo do vídeo é estritamente educacional. Bora lá então, compartilhando a tela aí com vocês. A gente tem Copel na tela e como sempre a gente vai dar uma olhada aí no gráfico mensal, semanal e por fim gráfico diário. No gráfico semanal, Copel vem numa tendência de alta muito interessante, né, trabalhando no zigue-zague ascendente. Teve uma forte alta inclusive antes do Covid, né, que a gente chegou a estar caindo algo próximo a 50%. Dá uma olhada aqui, 45 mais ou menos. Teve uma forte movimentação de queda e eu até tinha comentado no TC sobre esse ativo que eu estava de olho aqui num padrão conhecido pelos grafistas de triângulo ascendente, né? Os compradores estavam cada vez mais agressivos, marcando fundos ascendentes, né? Até o momento que consegue romper aqui em setembro de 21. A partir desse rompimento a gente abre esse espaço para altas mais relevantes e a projeção clássica aí do triângulo ascendente seria a amplitude do movimento a partir do rompimento, ficaria ali nos 10,38 alvo, né? Então, por enquanto, é para lá ainda que está apontando e teve uma marcação de fundo interessante aqui em outubro desse ano, ali nos 5,92. Então, caso tivesse posição aqui comprada para médio e longo prazo, ficaria de olho na mínima desse mês. Inclusive aqueles que gostam de operar aí com stop móvel, né, por mínimas, a mínima do mês passado seria algo interessante também, que fica ali nos 6,68. Então seguimos com viés de alta aqui dentro do gráfico mensal, apesar ainda de estar com o IFR ali próximo de 70, né, nível de sobrecompra. Mas seguimos aí altistas, com esse mês aí corrigindo 3,22, um candle de contração de volatilidade, depois da alta que tivemos no mês passado de quase 14%. Dando uma olhada aí no gráfico semanal, para ver aí um pouco mais de curto prazo, aquela figura aqui de triângulo ascendente fica mais clara, né, quando a gente observa assim, fundos ascendentes, topos nos mesmos níveis. Desde o rompimento, a gente consegue aí renovar a máxima histórica, né, e agora vem corrigindo aí até a média de 9. Tem no gráfico semanal um 9,3 de compra, esperaria recuar um pouco mais, esse 7,40 aqui, onde se encontra a média de 9, é um ponto interessante aí para pensar em operações na ponta compradora, depois desse forte movimento de alta que conseguiu romper aqui. Deixa eu deixar em uma cor vermelho, pronto, dá para ver melhor. Depois que rompeu aqui o 744, aí abre sim um movimento interessante para quem pensa em carregar o ativo, né, até esses 10,34. Olhando no gráfico semanal, só fica feio se perder no média de 21 e principalmente aqui essa região dos 6,70, que é a mínima que a gente tinha comentado aí do gráfico mensal, né, a mínima ali de novembro. Então ficaria atento nessa região, se perder esse fundo aí sim fica um pouco mais complicado. E olhando no gráfico diário, eu estava observando aqui antes de gravar esse vídeo algo que eu gosto muito de operar, que é um sinal de alerta, né, que eu comento muito com vocês aqui também, que é divergências. Eu gosto de observar isso aqui, divergência baixista no IFR. A gente vê topos mais altos, né? Claro, estou colocando aqui o gráfico de linha porque ele leva em consideração apenas o fechamento, né, do candle, e é o que entra na base de cálculo aí do IFR, né? Então a gente vê topos mais altos aqui no preço e no indicador a gente vê topos mais baixos. Isso mostra que compradores, apesar de estarem tomando posições, não estão com tanta convicção quanto estavam no movimento anterior. Então isso aí é um sinal de alerta que pode sim estar perdendo momento, né, a tendência de alta, e pode abrir espaço para uma correção no curtíssimo prazo. Junto a isso aí a gente pode ver essa movimentação de alta que tivemos se segurando agora na média de 21 períodos. Então eu fico atento aí a esse último fundo marcado aqui próximo dessa região dos 7,60, 7,70. Se perder esse fundo aqui, aí assim a gente poderia ter uma figura aí de um pivô de baixa, né, um zigue-zague descendente depois dessa forte alta que tivemos, olhando um prazo um pouco maior. Então ficaria essa pernada de queda a partir desse topo, replicando para baixo, né? A gente poderia usar essa ferramenta de projeção de Fibonacci, joga essa movimentação aqui a partir desse topo, 7,31, depois 6,75, que é aquela região de fundo que tinha comentado. Então tem sim espaço para uma correção se perder esse fundo, e aí a gente poderia ver um possível fechamento desse gap aqui nos 6,86, que é o fechamento aqui
do dia 18 de novembro, né? Então, caso tivesse posição compradora, ficaria atento nessa região aqui dos 7,60. Para pensar em comprar novamente, né, virada da média de 9 para cima, zigue-zague ascendente a partir desse topo aqui deixado nos 7,95, R$ 8 seria um ponto interessante aí para a gente ver continuidade do movimento de alta e vir buscar, quem sabe, aí aquele alvo do triângulo ascendente que a gente tinha comentado lá nos 10,50, 10,60, né? Então, esses são os pontos que eu acho que vale a pena assim, olhar, né, no ativo, e sempre lembrando aí que análise técnica a gente não pode ser torcedor de nenhum papel, né? Olhar com forma objetiva aí, pontos de suporte, resistências e pontos de inflexões onde o ativo pode sim dar continuidade no movimento de alta ou até mesmo corrigir, né? Esse alerta aqui que eu estou soltando aí em relação a essa divergência baixista que a gente tem no IFR e os pontos de suporte que são importantes, que se pedidos, aciona aí stop de comprados, né? E comprado estopando posição seria vendendo, e aí a gente poderia ter um movimento corretivo um pouco mais forte. Beleza? Então, essas são aí minhas considerações para Copel. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à análise técnica ou solicitação de análise de criptoativos ou também ativos, pode me falar comigo no TC, né, mandando um ADM, me marcando em qualquer um dos canais ou até mesmo por todas as redes sociais, seja o Twitter ou o Instagram. Todos os meus usernames são esses aqui, @lucasdeassis com V no lugar do. Valeu? Um abraço, vejo vocês depois. Tchau, tchau.